Olá. Hoje, ahn, vamos mergulhar num tema bem central, né? A doutrina da criação na fé presbiteriana. Isso mesmo, um tema fundamental. A gente vai olhar especificamente para o capítulo 4 da Confissão de Fé de Westminster e também usar um trecho traduzido de O que os presbiterianos creem, sabe? Do John Robbins. Uma ótima fonte para entender essa perspectiva. Exato. A ideia é destilar o essencial, né? Como essa tradição vê a origem do universo, da humanidade. E é um ponto de partida crucial, viu? Porque a forma como se entende a criação, ela molda tudo depois. A visão sobre Deus, sobre o mundo, nosso lugar nisso tudo, é a base mesmo. Bem colocado. Então, a confissão começa afirmando, logo no item IV.1, que aproveia Deus Pai, Filho, Espírito Santo, criar o mundo, Tudo. visível e invisível, Isso. e a partir do nada, né? O famoso ex nihilo. Exato. Ex nihilo. E que isso foi feito no espaço de 6 dias, e tudo considerado muito bom. Isso. A confissão cita Gênesis 1, Hebreus 11:3, Colossenses 1:16. São textos-chave aí. E qual seria o propósito disso tudo, segundo essa visão? Olha, o propósito principal apontado por textos como Romanos 1:20 é a manifestação da glória de Deus, do seu poder eterno, sua sabedoria, sua bondade. Deus sempre age com propósito, né? Nada é por acaso. Não. A criação seria, assim, o primeiro passo na execução de um plano divino maior, eterno. E aqui o material do Robbins traz uma conexão interessante, né, com Efésios 3. Ele sugere que a criação já foi pensada desde sempre para revelar a sabedoria de Deus através da igreja. Exatamente. Inclusive para os seres celestiais. Nossa, isso coloca a igreja num lugar bem central no plano cósmico, então. Coloca assim, nessa leitura que chamam de teleológica ou até supralapsariana, ou seja, a ideia de que o plano da redenção vem antes, na lógica divina, do próprio decreto de criar. Entendi. A criação vira o palco, sabe? O cenário preparado para essa grande história da redenção acontecer. E para a sabedoria de Deus ser revelada no final. Faz sentido. E essa ideia de um Deus criador, pessoal, transcendente, separado da criação, ela acaba batendo de frente com outras visões de mundo, né? Ah, com certeza. O panteísmo, por exemplo, que vê Deus e a natureza como a mesma coisa, tipo Spinoza. Ou o naturalismo moderno, que simplesmente nega um criador pessoal. Isso. A fonte até menciona umas tentativas mais recentes, como a de Wyman, de redefinir Deus não como um ser, mas como um processo. Algo bem diferente. É aí que a doutrina da criação ex nihilo, do nada, ganha um peso diferente, né? Totalmente. É o que distingue radicalmente a visão bíblica. Não é Deus organizando algo que já existia, nem Deus sendo a própria matéria. É a afirmação de que tudo tem origem absoluta nele. Falando nos detalhes, a confissão menciona 6 dias. Esse ponto ainda gera muita conversa, imagino. Muita. Tem a questão da datação, né? Aquela cronologia do bispo Ussher, 4004 a.C., que a ciência hoje contesta. Sim, claro. Mas o ponto que o material levanta é que talvez a própria Bíblia não fixe uma data exata. E lidar com cronologia antiga é complicado. E a interpretação dos dias? Então, esse debate não é novo, não. Agostinho, lá no século V, muito antes da ciência moderna, ele já pensava que esses dias poderiam ser tipo períodos, estágios da criação divina, não necessariamente dias de 24 horas. Que interessante isso. Sim. Inclusive, Gênesis 2.4 usa a palavra dia no singular, para falar de todo o período da criação. E tem a questão da palavra hebraica, bará, né? Criar, frequentemente usada só para ação divina. Entendi. Então, superada essa questão do tempo, a confissão vai para o ápice da criação. A humanidade, homem e mulher. Isso, no item 4.2. Criados à imagem e semelhança de Deus, como diz Gênesis 1. E o que significa essa imagem de Deus nesse contexto? Bom, segundo a interpretação ali no texto, não é só algo físico, sabe? Inclui ter alma racional, imortal, inteligência, retidão e santidade originais. Ah, interessante. O texto enfatiza ter um conhecimento inato, contrário à ideia de tabula rasa do Locke, por exemplo. Como assim, conhecimento inato? A ideia de que já somos criados com certas estruturas de conhecimento e, principalmente, com a lei moral de Deus no coração. Aquilo que Paulo fala em Romanos 2, né? Ah, sim. A lei escrita nos corações. Exato. Então, o ser humano teria sido criado bom,
capaz de obedecer, de viver em comunhão com Deus, mas com uma vontade livre, mutável. Daí a possibilidade da queda, que Gênesis 3 narra. Essa capacidade racional e moral é o que nos distingue das outras criaturas, então, e fundamenta aquele domínio sobre a criação. Precisamente. Gênesis 1, 28. Essa capacidade nos dá uma responsabilidade especial. Havia essa capacidade e também um mandamento claro, né? O da árvore. Sim, que testava essa obediência voluntária, que era essencial para manter a comunhão e exercer o domínio de forma correta. Certo, ok. Então, para a gente ir amarrando tudo, a visão presbiteriana, baseada na confissão e nesse material do Robbins, ela destaca um Deus triuno, soberano ao extremo, Sim. que criou tudo do nada ex nihilo e com um propósito muito claro, manifestar a sua glória, sua sabedoria. Isso. E a humanidade como ápice dessa criação, feita à imagem de Deus, dotada de razão, moralidade e responsabilidade diante dele. Exatamente. E partindo disso tudo, o próprio material sugere uma reflexão final, né? Qual seria? Bom, se a criação, e especialmente a gente, a humanidade no início, foi feita para espelhar e manifestar essa sabedoria de Deus, como que entender essa finalidade original impacta o jeito que a gente vê nosso propósito hoje, nossa responsabilidade no mundo, mesmo considerando a realidade da queda, né? E tudo que veio depois. Uma questão bem profunda para a gente continuar pensando. Com isso, acho que cobrimos bem os pontos principais dessa análise focada na criação pela ótica presbiteriana.